Pessoas que se encontraram em situações de vida ou de morte, com a sua resistência no limite, relataram sentir outra presença com elas, que as incentivava a continuar e a sobreviver. A presença não está fisicamente lá, mas, em vez de ser assustadora, esta presença frequentemente traz conforto, força, motivação e muitas vezes, essa presença dá sugestões ou conselhos sobre como sobreviver. O nome, Terceiro Homem, vem de um poema de T.S. Eliot, The Wasteland de 1922, que por sua vez se inspirou no relato do explorador inglês Ernest Shackleton da sua famosa expedição à Antártida entre 1914 e 1916. Ernest Shackleton e mais 2 homens, Tom Crean e Frank Worsley, arriscaram uma travessia por montanhas e glaciares para conseguirem salvar o resto da tripulação da expedição, após o seu navio ficar preso no gelo. Shackleton escreveu sobre a caminhada e ambos os homens relataram a impressão de que havia 4 homens no seu grupo durante a caminhada em vez de 3. No livro que escreveu sobre a expedição, Sul, Shackleton relata: durante aquela longa e extenuante marcha de 36 horas pelas montanhas sem nome e pelos glaciares da South Georgia, pareceu-lhe evidente que eram 4 e não 3. Esta marcha permitiu-lhe salvar os seus homens. Esta experiência de Shackleton inspirou também o autor John Geiger a escrever, em 2009, o livro O Fator Terceiro Homem, o segredo de quem sobrevive em ambientes extremos, onde desenvolve a sua análise do fenómeno bem como apresenta várias histórias de sobreviventes. Mas este fenómeno não se limita a exploradores perdidos no gelo. Desde montanhistas e sobreviventes de naufrágios até pessoas que enfrentaram catástrofes nos tempos modernos, esta enigmática presença conhecida como Síndrome do Terceiro Homem tem sido relatada em diferentes contextos e épocas. Não é uma alucinação típica associada a perturbações mentais. Pelo contrário, trata-se geralmente de uma experiência intensa, muito real para quem a vive, e que surge em situações extremas, quando a vida parece estar por um fio. Vamos continuar com relatos impressionantes que tornaram este fenómeno tão fascinante. No dia 20 de maio de 1927, Charles Lindbergh partiu de Nova Iorque no seu avião com destino a Paris, França, na esperança de se tornar a primeira pessoa a atravessar o Atlântico sem escalas e completamente sozinho. Lindbergh enfrentou muitos problemas durante o seu voo histórico, incluindo relâmpagos violentos e um nevoeiro espesso que lhe dificultava a visão, e cerca de 24 horas após o início da viagem, a privação de sono tornou-se a maior ameaça à sua missão. Então começou a sentir a presença de muitas outras pessoas dentro do avião com ele. Lindbergh só falou desta experiência muito tempo depois, em 1953, para um jornal onde relatou: eles estavam a discutir problemas da minha navegação, a tranquilizar-me, a transmitir-me mensagens de importância impossíveis de alcançar na vida comum. Estes espíritos não têm corpos rígidos, mas continuam humanos no contorno e na forma. Não são intrusos nem estranhos. Era mais como uma reunião de amigos e familiares após anos de separação, como se eu já conhecesse todos eles de alguma vida passada. Em vez de o alarmarem, estas presenças pareciam trazer a Lindbergh conforto e motivação para seguir até ao fim da sua viagem. E no dia 21 de maio de 1927, aterrou em Paris. Entre 2000 e 2001, Anne Bancroft e a norueguesa Liv Arnesen tornaram-se as primeiras mulheres a atravessar a Antártida em esquis. E segundo Bancroft, não o fizeram sozinhas. Naquela parte do mundo tão branca, luminosa e isolada, Bancroft viveu a síndrome do terceiro homem. Começou a sentir a presença de outra figura apenas algumas semanas após o início da travessia, que durou, no total, 94 dias. Ela acredita que essa entidade fosse a sua avó. Outro alpinista que experienciou o fenómeno do terceiro homem foi Joe Simpson. Em 1985, ele e o seu parceiro de escalada, Simon Yates, tentaram tornar-se os primeiros homens a alcançar o cume da face oeste do Sila Grande, nos Andes peruanos. Embora tenham conseguido atingir o cume, a difícil descida revelou-se quase fatal para Simpson. Enquanto os 2 homens desciam a montanha, Simpson caiu e partiu a perna. Apesar de Yates ter tentado ajudá-lo, acabou por não conseguir, e para evitar cair também pela montanha abaixo, cortou a corda que os mantinha ligados. Simpson, sozinho e gravemente ferido, enfrentava uma morte quase certa. Mas então começou a ouvir uma voz poderosa. A voz era clara, firme e autoritária. Tinha sempre razão, e eu ouvia quando falava e agia de acordo com as suas decisões, escreveu no seu livro Tocando Vazio. Tinha de chegar ao glaciar. A voz dizia-me exatamente como fazer,
E eu obedecia. Não parecia preocupar-me o facto de me mover como um caracol. Desde que obedecesse à voz, tudo correria bem. Milagrosamente, Simpson conseguiu arrastar-se para a frente até reencontrar Yates e o assistente do acampamento. 11 dias após a queda inicial, foi finalmente transportado para o hospital. Em 1933, Frank Smythe e o seu parceiro de escalada tinham atingido os 8.351 metros, mas foram forçados a acampar ali durante 2 dias antes de poderem continuar, devido ao mau tempo. Isto era extremamente perigoso, porque altitudes acima dos 7.900 metros são consideradas a zona da morte, onde os seres humanos não conseguem sobreviver por longos períodos de tempo. Quando o tempo melhorou, puderam tentar alcançar o cume. Após algum tempo de escalada, o seu parceiro estava demasiado fraco para continuar. Prosseguindo sozinho, Smythe conseguiu aproximar-se a cerca de 300 metros do cume, antes de ter de voltar para trás devido à falta de oxigênio e ao esgotamento. Enquanto descia com dificuldade pela montanha, parou numa saliência e decidiu comer alguma coisa. Sentia com tanta convicção que alguém estava com ele que partiu um pedaço da sua comida para partilhar, apenas para se virar e descobrir que não estava lá ninguém. Desde que deixara o seu parceiro e continuara sozinho, sentia a presença de outra pessoa. Essa presença impedia-o de se sentir só, e ele sentia que estava ligado a ela por uma corda, e que essa presença o salvaria se escorregasse. Essa presença amigável, forte e prestável só o deixou quando ele voltou a ter o acampamento base à vista. Os 132 dias que Jerry Linenger passou na estação Mir ficaram marcados por sucessivas falhas técnicas potencialmente fatais. A mais perigosa aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1997, quando um gerador de oxigênio de combustível sólido avariou e explodiu em chamas, desencadeando um incêndio violento que bloqueou o acesso da tripulação ao seu principal meio de fuga. As chamas atingiram temperaturas tão elevadas que derreteram painéis eletrónicos e encheram a estação espacial de um fumo tóxico e corrosivo. Enquanto lutava contra fumo espesso e os vapores tóxicos, teve a sensação de que uma presença invisível e tranquilizadora estava ao seu lado, guiando-o e encorajando-o a resistir àquela provação extrema. No dia 11 de setembro de 2001, Ron DiFrancesco pensou que ia morrer. Preso na torre sul do World Trade Center, começou por seguir outras pessoas para cima, tentando escapar ao fumo e às chamas, mas depois decidiu voltar atrás e descer, apenas para descobrir que o seu caminho estava bloqueado por uma parede de fogo. DiFrancesco ficou encurralado. De repente, ouviu uma voz masculina na escuridão que lhe disse: "Levanta-te", e a atravessar as chamas. Ao seguir essa voz, DiFrancesco conseguiu sair do edifício. Na verdade, foi a última pessoa a sair viva da Torre Sul antes do seu colapso. Tal como Ron DiFrancesco, a experiência de Janelle Guzman Macmillan, a síndrome do terceiro homem aconteceu durante o 11 de setembro. Mas, ao contrário de DiFrancesco, a sua experiência com o fenómeno não ocorreu nas torres, mas debaixo delas. No dia 11 de setembro de 2001, Guzman Macmillan apresentou-se ao trabalho no 64º andar da Torre Norte. Porém, quando o primeiro avião embateu, hesitou antes de evacuar. Guzman Macmillan era uma imigrante de Trinidad e Tobago que tinha permanecido nos Estados Unidos para além do prazo do visto, e receava meter-se em problemas se abandonasse a secretária. À medida que a situação se tornava mais grave, contudo, Guzman Macmillan e outro funcionário decidiram fugir do edifício. Conseguiram chegar ao 13º andar. E depois a Torre Norte colapsou. Guzman Macmillan ficou presa sob os escombros durante 27 horas. Dominada pela dor e a rezar por socorro, no dia 12 de setembro, ouviu uma voz dizer: "Estou contigo, Janelle. O meu nome é Paul e vais ficar bem." Ela foi a última pessoa a ser retirada dos destroços do 11 de setembro. A geóloga da Universidade de Kentucky, Stephanie Schwab, não encontrou a síndrome do terceiro homem no alto de uma montanha, mas sim nas profundezas de uma gruta subaquática. Em 1997, Stephanie, uma mergulhadora experiente em grutas, embarcou num mergulho de significado especial, nas Bahamas. O seu marido e parceiro de mergulho, Rob Palmer, tinha morrido durante o mergulho apenas 3 semanas antes. E os dois costumavam ir juntos a essa gruta. Desta vez, Schwab foi sozinha para recolher amostras de sedimentos.
Quando terminou de recolher as amostras, Shuaib olhou para cima e percebeu que tinha perdido de vista a sua linha guia, uma ferramenta essencial que os mergulhadores de grutas utilizam para encontrar em segurança o caminho de saída das cavernas subaquáticas. Sem ela, estava presa. E restavam-lhe apenas 20 minutos de oxigênio. Zangada, assustada e dominada pela dor da perda, Shuaib sentiu-se subitamente invadida por um calor e tudo à sua volta pareceu tornar-se mais luminoso. Nesse instante, Shuaib sentiu como se mais alguém estivesse ali na gruta com ela, e parecia-lhe ser o seu marido, Rob. Segundo Shuaib, ele disse-lhe algo que costumava repetir em vida: lembra-te, se acreditas que consegues, ou se acreditas que não consegues, de qualquer forma tens razão. Lembras-te? Com apenas alguns minutos de ar restantes, Shuaib olhou para cima e avistou a linha guia. Nesse momento, a presença na gruta desapareceu e Shuaib conseguiu encontrar o caminho de saída. Mas ela está convencida de que o fenómeno do terceiro homem que viveu foi Rob, e que isso lhe salvou a vida. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram explicar o fenómeno da chamada Síndrome do Terceiro Homem. Alguns defendem que tudo não passa de uma reação química do cérebro, desencadeada pelo medo extremo e pela proximidade da morte. Mas, se fosse apenas uma reação química individual, como explicar que, em certas ocasiões, esta experiência seja partilhada por mais do que uma pessoa? Um dos relatos mais impressionantes aconteceu durante uma expedição dos alpinistas polacos Wojtek Kurtyka e Robert Schauer, na ascensão a uma das montanhas mais altas do planeta, situada no Paquistão. Nas palavras de Wojtek, o que possivelmente foi mais espantoso nisto é que tanto eu como Robert Schauer tivemos essa experiência ao mesmo tempo. Mais tarde descreveu esse momento da seguinte forma: foi algo tão marcante, tão tangível, esta sensação de uma terceira pessoa, que, a certa altura, tentei falar disso com Robert. Mas, no momento em que comecei, não consegui exprimir-me, apenas disse algo como: Robert, gostava de te dizer uma coisa, mas é muito estranho. Ao que Robert respondeu imediatamente: eu sei o que queres dizer. Sentes a presença dele, da terceira pessoa? Wojtek respondeu: sim. E tu? E Robert confirmou: sim. Os dois viveram exatamente a mesma percepção, no mesmo momento, sem que um tivesse influenciado o outro. Ernest Shackleton e a travessia da Geórgia do Sul. Durante a extraordinária travessia de Ernest Shackleton pela ilha da Geórgia do Sul, Shackleton não foi o único a sentir esta presença invisível. Os seus dois companheiros, Tom Crean e Frank Worsley, também relataram a sensação de que havia alguém mais a caminhar ao lado deles. Embora Tom Crean não tenha deixado um testemunho escrito, tudo indica que partilhava essa convicção. Já Frank Worsley escreveu: houve, de facto, algo na nossa travessia da Geórgia do Sul que nunca consegui explicar. Sempre que recordava os acontecimentos daquela marcha, tinha a sensação subconsciente de que éramos 4, e não 3. Mais uma vez, trata-se de uma experiência coletiva, difícil de enquadrar numa simples explicação neurológica individual. Não posso deixar de relacionar este fenómeno com os relatos das experiências de quase morte e até com aquilo que muitos médiuns descrevem. Quem regressa de uma paragem cardíaca, de uma cirurgia, de um acidente grave, ou as mensagens que os médiuns nos transmitem do outro lado, falam frequentemente de uma mensagem comum. Uma mensagem transmitida por entidades que irradiam um amor incondicional. E essa mensagem é simples: nunca estamos sozinhos. Muitos chamam-lhes guias espirituais. Outros preferem o termo anjos da guarda. Alguns dizem reconhecer essas presenças. Outros sentem apenas que existe alguém ali, sem conseguir identificar quem é. Na minha perspectiva, talvez seja precisamente nos momentos mais extremos da nossa existência que o véu entre dimensões se torna suficientemente fino para nos permitir sentir aquilo que sempre esteve conosco. Uma presença silenciosa, amorosa e protetora, que nunca nos abandona.